Olá pessoal, como vai? Aqui é o Barros novamente. Bom, vamos fazer mais um vídeo aqui sobre a situação da Petro 4. Ela teve aí uma subscrição, né? O pessoal entrou aí na subscrição da nova subscrição aí da Petro 4, né? E nisso a Petro 4 com mais papéis aí no mercado. Hoje a Petrobras, na verdade ela era a oitava, né? Ou era a décima. Agora ela já está em segundo lugar, somente atrás do Bank of America. Parece com um capital líquido de 173 bilhões e o Bank of America está com 175 bilhões, né? Então você vê, né, um papel desse com tanta grana, com tanto dinheiro, não era para estar numa situação dessa afundando, mas como é, muita gente pensa, né, em cair fora numa situação quando o papel cai, né? Porque geralmente o pessoal é normal do pessoal comprar caro e vender barato, né? Então tá na hora da gente começar a dar uma olhada aqui em Petrobras e ver o que realmente aconteceu com ela para poder comprar barato e vender caro, né? Fazer o inverso, tentar fazer o inverso dessa vez, né? Então, como é que funciona isso? Bom, primeiro que de imediato agora nada vai subir. Então, se você puder pensar em saber um ponto aí de uma compra e ter paciência, tá? É interessante. Agora, será que é hora de comprar? Será que não é hora de comprar? Bom, então vamos checar aqui algumas coisas que possam nos dar pistas para que a gente possa ver se é uma hora interessante de compra ou se não é uma hora interessante de compra no papel da Petro 4. Bom, aqui é o seguinte, num curto prazo, nós vamos até traçar aqui um canal, tá? O que acontece? Isso aqui é o que a gente chama de canal de baixa, tá? E o canal de baixa, ele ele nos dá essa direção do papel. Você vê que ele vai lá embaixo do canal, sobe, vai embaixo de novo, sobe. Aqui ele vem aqui no meio, vai lá embaixo de novo, sobe até a metade, vai lá embaixo, sobe até a ponta. E volta. Isso aqui foram os últimos dias de pregão. Bom, no curto prazo a gente está vendo que a Petro 4 está andando no canal de baixa. Ah, Barros, mas eu posso entrar na Petro 4 agora? E posso esperar daqui a 10 anos? Ué, dentro da história da Bolsa de Valores, sempre a longo prazo os investidores sempre se deram bem. Nunca vi uma história aí que os poupadores, pelo menos os poupadores, né, que compram um pouquinho todo mês e tudo e vai juntando o capital, tem esse tipo de problema. Agora, se você compra a Petrobras a R$ 54 e está com seu capital preso lá nos R$ 54, aí isso já é uma situação interessante para que você comece a repensar a sua posição e proteger a posição e não contemplar posição. É esse que é o grande erro, tá, pessoal? O pessoal entra na posição e contempla a posição. O pessoal não protege posição. Isso que é o grande problema. Então é aí que entra a análise técnica. Quando você pensar em entrar num ponto na bolsa de valores e botar aquele teu capital inteiro aqui dentro, então você primeiro tem que proteger a sua posição e defendê-la e não ficar contemplando. Então vamos ver aqui, isso aqui é um canal curto, vamos pegar um período maior para a gente ver o ocorrido dessa situação toda. Vamos ver aqui o ocorrido, né? Deixar um pouquinho para cá e ver o ocorrido, né? Tirar o canalzinho, vamos traçar aqui uma linha de tendência bem aqui. Olha só que interessante. Essa é a linha de tendência, né? O papel estava aqui andando nessa posição, ele subiu, veio para cá, desabou para essa segunda parte, né? E você vê que ele está andando abaixo. Você vê que ele aqui está andando abaixo daquela outra posição que a gente tinha feito, né?
ele está numa posição, vamos dizer assim, uma posição periférica, né, do mercado. Então, deixa eu afastar isso aqui. Ele está numa posição periférica do mercado. E nisso, o que acontece? Se a gente fosse traçar uma outra LTA aqui, vem aqui, ele também teria rompido aqui e está andando para uma outra direção o papel, né? Ele não está andando mais naquela direção que a gente achava interessante, né? Ele poderia ter a continuidade, não continuou. Ele veio depois essa que foi aquela queda do subprime. Depois da recuperação, ele recuperou, mas está andando de lado e está tombando, mostrando que algo não está interessante para ele nesse período. Já não está andando acima dessa outra situação, ele já está andando abaixo. Bom, e será que tem alguns fatores que a gente possa ver aqui no gráfico? Vamos ver algumas formações que possam ter. Né? Você vê aqui, ó, depois do subprime, a gente tem ali, olha, um topo duplo aqui, né? Que foi aquela crise toda. E o mundo, você vê que pelo jeito como o petróleo é algo que a gente exporta, né? Você vê que o petróleo já não está tão bem como foi em 2006 e 2007 que começou a situação, que houve aquela quebra aí. E essa situação aqui mostra que para essa commodity não anda lá muito boa, né? A previsão. Então o que acontece aqui? A gente teve aqui, olha, uma situação gráfica de um ombro, cabeça a ombro, bem aqui, olha. Ombro, cabeça a ombro. Né? E rompeu aqui embaixo e fez o canalzinho de baixa. Esse canal de baixa, onde que a gente pode achar que ele pode vir a parar? Né? Nós temos aqui o primeiro fundo. Aonde? Bem em 22,40. Deixa eu ver um pouquinho. Não, aí já mudou, olha, 22,63. Ele chegou aqui próximo, voltou, tá? De repente 22,63 aqui a gente pode estar vendo que pode ser um importante suporte, até porque a gente for ver aqui nos períodos anteriores, nós temos algumas linhas interessantes das resistências passadas, né? E da ascensão do papel, que não foi nenhuma ascensão muito eufórica, né? E nisso pode mostrar que a Petro 4 pode chegar num patamar de normalidade desses preços de R$ 20, 22, né? O fundo mais comprometedor seria aqui, claro, aqui um pouco mais abaixo. Aqui, olha, por volta dos R$ 15. Se ele ficar rompendo todas essas paradas que nós temos aqui nesses fundos, que eles fazem aqui, que todo fundo é sempre uma linha onde está localizado os suportes, onde tem os touros, né? Então nós temos que ficar de olho, atento a essas paradas e até mesmo esse tombo, né? Essa inclinação da Petrobras feito com esse ombro cabeça a ombro. Temos que ficar atentos para que ele pare, que essa parte aqui tenha sido a mínima, né, do período, e que ele não continue nesse canal de baixa, né, feito aqui, ó, esse canalzinho de baixa aqui. Nós temos que ficar atento porque ele precisa quebrar esse canal de baixa, tá? Se ele não quebrar esse canal de baixa, olha só olha esse canal como ele é, olha o tamanho dele. A gente pega ele aqui, ele vai vindo aqui direto, tá? Se ele não romper aqui, tá? Se a gente faz uma projeção disso aqui, isso aqui quando ele voltar a subir, isso aqui vai ser uma resistência, por isso que a gente vai ter um caminho livre, tá? Dessa posição aqui. Se ele rompendo aqui, a gente vai ter uma posição um pouco mais livre. Claro que isso aqui, todas essas máximas aqui vão ser resistências, mas a maior resistência mesmo vai ser quando ele querer voltar para essa via, essa via que é a próxima via principal dele aqui, tá? Por volta acima dos
R$40, né? Então é isso que a gente tem que ficar atento, R$30, R$40, né, que são números, vamos dizer assim, números redondos que passam para uma outra projeção, nós temos que ficar atentos. Então a gente tem aí a Petro 4 num viés de baixa, com os próximos suportes próximos, né, como tinha mostrado ali anteriormente, né? Aqui, olha, esse suporte aqui. Tá, suporte próximo, 22,67, e o outro aqui. Tá? E o outro ali, naquela outra situação. Ok, pessoal? Vou 21,22 e 19,51, depois em 15,3. Ok, pessoal? Eu espero que tenha sido esclarecedor aí o vídeo. Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito extenso e caber no YouTube, ok? Um grande abraço aí do Barros e até daqui a pouquinho.